Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso estudo de conjuntos numéricos, na aula passada a gente falou dos conjuntos dos números naturais e dos números inteiros. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar do conjunto dos números racionais. A gente só vai começar a falar, a gente vai ter mais aulas sobre os racionais ainda, antes de passar para os irracionais, tá bom? Então vamos lá. O conjunto dos números racionais, pessoal, ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, para um número ser racional, ele tem que poder ser escrito na forma de fração. Se eu tenho um número e eu consigo escrever ele na forma de uma fração, ele é um número racional, ok? O símbolo do conjunto dos números racionais, eu coloquei aqui para vocês, mas depois eu destaquei aqui, ó, o símbolo é a letra Q, Q de quociente. Como eu disse para vocês, racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. E a fração pode ser entendida como quociente, ou seja, como uma divisão entre dois números inteiros. Simbolicamente, pessoal, a gente diz assim, ó, simbolicamente, para vocês entenderem o que está escrito aqui. Um número, que eu chamei de x, mas pense em qualquer número, ele vai estar nesse conjunto aqui, se ele obedecer, ele vai estar nesse conjunto aqui, se ele obedecer essas condições. Que condições são essas? Ele tem que poder ser escrito como uma fração, onde esse cara aqui de cima, ele tem que ser um número inteiro, e esse cara aqui de baixo também tem que ser um número inteiro. Só que além de ser inteiro, esse cara de baixo aqui ele não pode ser zero. Para ficar mais claro, pessoal, então vamos continuar a explicação, vocês vão entender melhor. A primeira coisa que a gente vai mostrar aqui, pessoal, é que todo número natural é um número racional também. Aqui no desenho do lado dá para ver, ó, os naturais são representados por esse conjunto aqui vermelho. Os racionais por esse verde. Observa que os naturais está dentro dos racionais. Então, todo número que tiver aqui nos naturais também vai estar nos racionais. Então, vamos ver por que isso. Por que eu posso dizer que todo número natural também é racional? Ó, atenção. Por quê? Vamos voltar lá na definição. O número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração. Então, aqui eu peguei como exemplo, ó, dois números inteiros. Dois números naturais. O 5 e o 356. E a maneira de escrever eles na forma de fração é muito simples, pessoal. Basta pegar como numerador, ó, o próprio número natural. Então, ali, ó, onde eu quero representar o 5 na forma de fração, para numerador eu pego o próprio número 5. E para denominador eu pego o 1. Por quê? Se eu fizer 5 dividido por 1, lembrando que o traço da fração representa uma divisão. Se eu fizer 5 dividido por 1, o resultado não é 5? É, né? Então, eu consigo representar o número natural 5 como uma fração 5 por 1. Portanto, o 5 também é um racional. E esse raciocínio, pessoal, que eu fiz para o número 5, ele vale para qualquer número natural. Para representar ele na forma de fração, basta. Em cima, no numerador, eu pego o próprio número. E no denominador, eu pego o número 1. Por quê? Todo número dividido por 1 é igual a ele próprio. Então, todo número natural eu consigo escrever na forma de fração. Se eu consigo escrever na forma de fração, ele é racional. Certo? Então, primeira coisa, todo número natural é um número racional. O contrário não vale. Nem todo racional é um número natural. Por exemplo, menos 3 quintos, a fração 3 quintos, 3 em cima, 5 embaixo. Ela não é um número natural, né, pessoal? Quem são os números naturais? Dá uma olhadinha na aula passada lá para lembrar. Todo número inteiro é um número racional. O raciocínio, pessoal, para mostrar que um número inteiro também é um número racional, é o mesmo raciocínio que a gente fez para número natural. Se eu quero mostrar que ele é um racional, basta que eu consiga escrever esse número na forma de uma fração. E é simples. Menos eu copio aqui na frente, tá? Porque eu vou ter uma fração negativa, já que o meu número inteiro é negativo.
Depois, pessoal, o numerador eu pego como sendo o próprio inteiro. No caso aqui da letra A, para numerador eu vou pegar o próprio 7. E para denominador, o 1. O raciocínio é o mesmo, né? 7 dividido por 1 é 7. Como tem o menos aqui na frente, menos 7. 195. Pegaram a ideia? Quem é que vai ficar em cima? O próprio 195. Quem é que vai ficar embaixo? O 1. 195 dividido por 1, 195. Claro que aqui eu poderia ter escrito, por exemplo, a fração 14 por 2. Concordam que 14 dividido por 2 também é 7? Poderia ter escrito 21 por 3. Concordam que 21 por 3 também é 7? Só que a gente não vai ficar pensando em frações mais complicadas. Vamos pegar a mais simples delas. Quando pedir para transformar um número natural ou um número inteiro em fração, pessoal, bem simples. O numerador, ou seja, a parte de cima, vai ser o próprio número que for dado. E o número de baixo vai ser o número 1. Por quê? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. E agora a gente volta para esse desenho aqui, ó. Observa que os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Ou seja, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. E além disso, todo natural também é racional. O que eu não posso é fazer esse mesmo raciocínio do maior conjunto para o menor. Eu não posso dizer que todo racional é inteiro ou que todo racional é natural. E eu também não posso dizer que todo inteiro é natural. O raciocínio do todo só vale do menor pro maior conjunto. Continuando, pessoal, aquele slide ali que apareceu, aquele slide ele não faz parte, tá? Foi um erro ali, na verdade, esqueci de escolher aquele slide. Agora a gente vai mostrar que os números decimais com expansão decimal finita, eu vou deixar para falar dos números decimal com expansão decimal infinita periódica na outra aula, tá? Então na aula de hoje a gente vai falar só dos números decimais com expansão decimal finita. Finita é o contrário de infinita. Finita quer dizer que tem fim. Então eu vou mostrar que todo número decimal com expansão decimal finita também é um racional. Como é que eu mostro isso? Escrevendo esse número na forma de fração. Por quê? Porque a definição de número racional é essa. Um número é racional quando pode ser escrito na forma de uma fração. Acorda, presta atenção. Olha para a tela. Vamos lá. 7 décimos. Né? Lembrando, quando tem uma casa depois da vírgula, a gente lê décimos. Como é que a gente escreve isso na forma de fração? A regrinha é bem simples. Em cima, no numerador, a gente vai colocar o número sem a vírgula. Se a gente tirar a vírgula daquele número, que número forma? 0,7. Geralmente a gente não escreve o 0 na frente, a gente escreve só 7. Embaixo, pessoal, a gente vai sempre colocar o número 1 acompanhado por zeros. E essa quantidade de zeros que eu vou colocar depois do 1 é igual à quantidade de casas decimais. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Uma. Então eu vou colocar um zero. Ó. Fica 7 décimos. Então onde é que eu tirei o 7? Tirando a vírgula aqui, tirando a vírgula daqui, fica 0,7. Então, 0,7 eu posso escrever como sendo 7. O 1 sempre vai aparecer aqui embaixo. E a quantidade de zeros é igual à quantidade de casas decimais. Como aqui tinha alguma casa, um zero. Calma, não fica nervoso, não fica nervosa. Desculpem, que nos próximos exemplos vocês vão entender. Isso aqui a gente já falou em sala de aula, é só uma retomada. Olha a letra B. Menos 3 inteiros e 29 centésimos. Lembrando, duas casas depois da vírgula a gente lê centésimo. Então, como é que eu represento na forma de fração? Primeiro, como é um número negativo, aqui eu vou ter uma fração negativa. Depois, em cima é o número sem a vírgula. Tirando a vírgula, pessoal, que número fica? 329. Isso aí. Embaixo, põe o traço de fração. Embaixo eu vou colocar o número 1 e zeros. Como aqui tem duas casas, dois zeros. Então fica 329, ó, é o número sem a vírgula. E embaixo 1 com dois zeros, porque aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Só cuida, se o número é negativo, a fração também é negativa.
8 inteiros e 53 vamos lá, Novi? Milésimos. Isso, 3 casas depois da vírgula a gente lê milésimos. Então, em cima, lembra? É o número sem a vírgula. Tirando a vírgula, ali vai formar 8.053. Embaixo vai o 1, como aqui tem 3 casas, 3 zeros. Ó, 8.053 milésimos. Pegaram o raciocínio, pessoal? Então, os outros eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho. Quando tem mais de 3 casas, a gente não tem uma leitura especial. Tá? Então, aqui é menos 7 inteiros, vírgula 11,11259. Tá? Vamos ler assim. 7,111259. Põe o menos, porque aqui é um número negativo, em cima é o número sem a vírgula. Se eu tiro a vírgula daqui, forma 711.259, certo? E embaixo vai o 1. Como aqui tem 5 casas depois da vírgula, vai ter 5 zeros. Estão vendo? Aqui é o número sem a vírgula e aqui tem os 5 zeros. Olha o outro. 5 inteiros e 21 centésimos. Em cima é o número sem a vírgula, embaixo 2 zeros, porque aqui tem 2 casas. Olha o último. Como aqui é negativo, negativo. Tirando a vírgula, pessoal, ficou 4 milhões e 3. E embaixo o 1 com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Por que 6 zeros? Porque aqui se eu contar, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Então é isso, pessoal. É um conteúdo que a gente já tinha visto em sala de aula. Então aqui a gente tem uma explicação de novo. Se precisar olhar o vídeo mais de uma vez, olhem o vídeo mais de uma vez. E se as dúvidas persistirem, mande dúvidas para mim lá no Messenger. Procura lá Anderson Bortoletti e manda a dúvida que eu vou responder para vocês. Tá bom? O próximo vídeo, então, pessoal, é dando algumas orientações, algumas dicas na lista de exercícios sobre esse assunto que vocês têm que fazer. Tá certo? Grande abraço, se cuidem, tchau, tchau.